Oi, pessoal. Pergunta de número 166 de O Livro dos Espíritos. Vamos agora comentar a respeito desta pergunta. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Bom, como entendemos no Espiritismo, é uma doutrina que nos ensina que nós, a partir do momento que estamos no mundo, nós vamos enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, os conflitos, e com isso nós vamos aprender a resolver esses conflitos, essas, esses momentos, não é? Às vezes, de dificuldade de convivência, de questão de nos mantermos bem, nos mantermos vivos através de um bom trabalho, aí enfrentamento de situações difíceis com pessoas difíceis, né, que trazem transtorno para a nossa vida, e todo um contexto de viver no mundo, né, que a gente vai enfrentar aqui. Então, isso vai exercitar a nossa alma para que a gente possa depurar a alma, retirar dela todos os sentimentos ruins, negativos, dentro da necessidade nossa. Por exemplo, a questão do ciúme, a questão da inveja, a questão da raiva, a questão, por exemplo, de um orgulho doentio, e todos os sentimentos que adoecem o nosso espírito e nos afasta de forma assim mais ilustrativa, né, gente, de Deus, porque na verdade a gente não consegue se afastar de Deus. Então, esse esforço de não estar na presença de Deus é que faz com que a gente execute, né, uma vida cheia de vícios. E esses vícios trazem sofrimento para nós, né? Então, como pode a alma que ainda não alcançou a perfeição, repetindo a pergunta, durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Diz os espíritos de forma cabal, apenas 6 ou 7 palavras, ó. Sofrendo a prova de uma nova existência. O que a palavra existência quer dizer aqui? Aqui no contexto é a questão da reencarnação. A gente retorna uma nova vida aqui no mundo e experimentamos conflitos que nós não conseguimos passar por eles na existência anterior. Mas seria só aqui no planeta Terra? De que forma que seria essa nova existência? Isso é o que creio, que não é só a Terra o ambiente de experimentar novas existências. Esse ambiente pode ser também que a gente experimente em dimensões diferentes, em situações vibracionais diferentes umas das outras. Mas, sim, a gente tenta, de certa forma, trazer à lume aqui a questão daquela regrinha de 3, de que não há oportunidade de reencarnar, né? Sempre vai haver dificuldade, porque são bilhões de almas, bilhões de espíritos para poder entrar em novas existências. E às vezes no planeta Terra, nessa forma nossa, nessa matéria nossa, nessa vibração possível do mundo material nosso, às vezes não cabe. Mas isso seria então para aprofundamento do conhecimento, que às vezes a gente não tem, que tem outras pessoas mais capazes que poderão falar sobre isso. Bom, então, tem depois da pergunta de letra A, depois dessa resposta dos espíritos, como realiza essa nova existência? Será que pela sua transformação como espírito? É a pergunta, né? A subpergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem de forma ilustrativa, né? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corpórea. Então está aí a importância cada vez mais frisada, né? Sublinhada, especificada pelos espíritos da questão da existência nesse plano material. Então daí, gente, eu poderia falar com vocês agora da questão de valorizar a existência física, de dar a ela um valor muito mais profundo do que às vezes a gente pensa. Não é que muita gente pensa que foi um artista famoso, um ator famoso na outra vida, né? Ou foi um rei, uma rainha, ou uma personalidade histórica, e não fomos, né, gente? A maioria de nós fomos e continuamos vivendo de forma a não sermos notados na maior parte das nossas encarnações. Então, uma outra pergunta, a letra B,
na pergunta 165. A alma passa então por muitas existências corporais? Os espíritos são categóricos em dizer que sim, olha, que todos contamos muitas existências. Por quê? Para que eu possa aprender, eu preciso refazer testes, refazer provas, reconstruir onde eu destruí, fazer comparações, trabalhar de forma melhor, vencer os obstáculos. Os espíritos dizem que quem não aceita essa questão da reencarnação, não aceita porque elas desejam que seja assim, mas que Deus não vai pedir a nossa opinião para fazer as coisas. É feito dessa forma que nós aprendemos, né? E que realmente existe sim a questão de retornarmos a este corpo. Existem inclusive pesquisas, né, de experiências, né, de pessoas que trouxeram lembranças de vidas passadas. E muitas pessoas acreditam que não é a vida passada, seria que essa lembrança veio passando, né, de pai para filho, até chegar naquela pessoa, e aquela pessoa lembrou de uma encarnação de um antepassado dela. Mas isso é muito mais difícil acontecer do que a pessoa, o espírito, né, se lembrar de uma vida que ela teve. De uma vida, vamos dizer assim, de um momento da vida que ela teve. Porque a vida é uma só. A existência é uma só. Nós percorremos experiências diferentes através da reencarnação, mas o nosso espírito nasceu de Deus e prevalecerá pela eternidade com apenas uma existência nesse sentido. Parece, diz Kardec aqui aos espíritos, resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos respondem com uma palavrinha só: evidentemente. Então a alma, ela vai se ligar a um novo corpo. Esse corpo haverá de crescer, né, de amadurecer, e depois a gente pode ou não ter filhos, depois vamos envelhecer e o corpo então vai morrer. A alma então se liberta para o mundo extrafísico e se prepara novamente para retornar ao mundo físico em um tempo posterior. E aqui é uma elasticidade grande, gente. Há espíritos que demoram aí alguns meses, né? A casa de alguns dias. Mas a maior parte de nós, gente, nós voltamos depois de 100, 150 anos ou mais. E uma grande parte pode voltar depois de 300, 400, até 500 anos, ou até 1000 anos, vai depender. Então a encarnação é um momento sagrado, é um momento valioso que nós temos que valorizar, porque é a oportunidade que Deus nos deu de aprender. Bom, então vamos agradecer aqui a paciência do amigo, da amiga que assistiram este vídeo e voltamos depois com um novo momento de aprender mais com vocês em O Livro dos Espíritos. Muito obrigado, que Jesus abençoe todos. Abraço.